Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 10 de setembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quarta-feira na área, final de data FIFA e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Time, antes da primeira análise, lembrando que hoje chegamos ao fim de mais uma data FIFA. Momento que eu gravo o vídeo, terça-feira, ainda não rolou a rodada de terça-feira. Mas eu vou falar pra vocês, eu não achei essa data FIFA ruim, tá? Muitos jogos obedeceram tendência. Obviamente que alguns dias a gente teve algumas zebrinhas, mas a grande maioria dos jogos seguiu tendência. Então, nada a reclamar. Escreve aí embaixo, quero saber o que você achou dessa data FIFA. Foi boa, foi ruim ou foi neutra? Escreve que eu quero saber. Aproveita, já deixa aquela curtida e vamos que vamos, tá certo? Vamos lá? Primeira análise, meio-dia, jogo na Dinamarca, um jogo de Copa. Esse jogo pode ser interessante para gols. Por quê? As duas equipes têm característica aqui para gols. Então, uma partida para pelo menos 2 gols, um possível ambas marcam e gol no primeiro tempo, tá beleza? Probabilidade aí na tela. Vamos lá, probabilidade na tela para essa partida na Dinamarca, um jogo de Copa. Jogo para 2 gols, 85%. Probabilidade alta aí para pelo menos 2 gols. Gol no primeiro tempo, 75%. Deixa eu aproveitar, passar para vocês também escanteios e cartões. Escanteios, 5.7, 4.3 e cartões 1.5, 2.1. Fechou? Time, às 14 horas, separei mais um jogo de Copa, agora na Finlândia, uma semifinal. Jogo entre Kups e Jaro. Vejo aqui também uma partida interessante para gols. Por quê? O Kups, jogando em casa, geralmente produz partidas para gols. 2x0, 2x1, aqui 1x0 que sai um pouquinho, 3x2 e 2x0, pelo menos 2 gols por partida. E o Jaro, como visitante, também é uma equipe over gols e o ambas marcam também é forte. 2x1, 1x0 que sai um pouquinho, 3x1, 3x2, 3x2. Histórico do confronto, 1x0, 4x1, 5x1, 2x0, 3x1. Pré-live, jogo aqui para pelo menos 2 gols, um possível ambas marcam e primeiro tempo, partida em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Fechou? Time, ainda na quarta-feira, temos aqui 2 partidas sub-21, tá? Às 15 horas, Leicester e Juventus, Wolverhampton e Real Madrid. Eu não vou abrir jogo por jogo para não ficar extremamente repetitivo, mas esses jogos sub-21 são jogos bons para gols, tá legal? Então aqui partida para pelo menos 2 gols, dá para pensar num ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol no primeiro tempo, tá beleza? E vamos lá, 19 horas, provavelmente os 2 melhores jogos do dia. 19 horas começando aqui com Fluminense e Bahia. Jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Segundo jogo de mata-mata. Primeiro jogo na casa do Bahia, em Salvador, 1x0 pro Bahia. Agora, o Flusão, jogando em casa, no Maracanã, precisa pelo menos de 1 gol para empatar o confronto. Então, o que eu já vejo aqui para esse primeiro tempo, para essa segunda partida, vamos dizer assim? Como o Fluminense joga em casa e está atrás do placar, ele vai precisar ir para cima do Bahia. Juizão apitou, o Flusão vai para cima, vai para dentro. Então a gente já tem aqui algumas alternativas. Por exemplo, primeiro tempo, mais escanteios para o Fluminense. O Fluminense vai atacar para buscar esse gol, se não sai o gol, sai o escanteio. Dá para a gente pensar também em finalizações a favor do Fluminense no primeiro tempo. Mais de 3,5, mais de 4,5 finalizações no primeiro tempo
pro Fluminense. Race 3 cantos Fluminense. O Fluminense fazendo 3 escanteios primeiro que o Bahia. E vamos lá. Como o Fluminense vai para cima, vai para dentro, ele pode fazer esse gol, mas também ele pode sofrer gol do Bahia no contra-ataque. Então, como é o segundo jogo de mata-mata, provavelmente um jogo aqui de vida ou morte, vejo também um cenário para pelo menos 2 gols na partida. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Vamos lá, probabilidades aqui para Fluminense e Bahia. Jogo para 2 gols, 80%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Escanteios, Fluminense 5.3, Bahia 3.6. Time, o Fluminense em casa, ele tem uma média maior de escanteios e ele está atrás do placar e joga em casa com a torcida apoiando. Então é aquilo que eu falei no início da análise. Primeiro tempo, mais escanteios para o Fluminense e uma possível race 3 cantos Fluminense. E outra possível alternativa aqui. Final do primeiro tempo, Fluminense na pressão e nada do gol, um escanteio no final do primeiro tempo com alta probabilidade aqui de acontecer. Cartões, Fluminense 1.7, Bahia 1.8, Juizão 4.8. É jogo decisivo, segundo jogo de mata-mata, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, complementando aqui a análise entre Fluminense e Bahia, vamos falar um pouquinho de jogadores. Pelo lado do Fluminense, a gente ainda não tem a escalação oficial. Eu acho que o Cano deve começar no banco e provavelmente o Everaldo de titular. Se vier com essa formação, finalização, chute a gol, mesmo gol, Everaldo, dá para pensar aqui também no Canóbio e no Serna. Obviamente que a gente precisa ver a escalação oficial 1 hora antes da partida. Pelo lado do Bahia, a mesma coisa. O Lúcio, eu acho que não joga. Se vier o William José para finalização, chute a gol é interessante e também o Jean Lucas. Falando um pouquinho de desarmes, pelo lado do Bahia, o Luciano Juba e também o Arias, os 2 laterais. E pelo lado do Fluminense, eu gosto aqui do Martinelli e do Hércules, os 2 volantes de contenção. Tá beleza? E vamos lá, segundo jogo de mata-mata aqui da Copa do Brasil, pelas quartas de final, o Corinthians recebendo o Atlético Paranaense. Primeiro jogo na casa do Furacão, 1-0 pro Timão. E o Corinthians ainda joga em casa ao lado da fiel torcida. Uma baita vantagem aqui para o Corinthians avançar dentro da competição. Corinthians em casa jogando aí com uma vantagem de 1 gol. Time, é o seguinte, vamos lá. 1 gol de diferença é uma vantagem magra. Eu acho que no começo da partida o Corinthians não vai recuar a equipe e esperar o Atlético Paranaense. Pelo contrário, eu acho que o Corinthians vai tentar fazer 1-0 para jogar mais tranquilo com a classificação debaixo do braço, tá beleza? Então, o que eu já vejo aqui de alternativa? 1 gol do Corinthians na partida. É isso mesmo, 1 gol do Corinthians na partida. Porque eu vejo o Atlético Paranaense saindo para o jogo. Vai precisar se expor. E nisso pode tomar o gol. E outra coisa, o Corinthians jogando em casa, dos 5 últimos jogos, meteu gol em 4 partidas. O Furacão, jogando como visitante, dos 5 últimos jogos, ele sofreu gol em 4 partidas. E no histórico dos 5 últimos jogos, o Corinthians fez gol em todas as partidas. Então, pensando em gol aqui, 1 gol do Corinthians no jogo. Outra alternativa aqui que eu gosto para resultado. O Corinthians joga em casa, ao lado da fiel, e provavelmente vai ter o retorno aí do Yuri Alberto, jogando ao lado do Memphis Depay, Garro ali no meio de campo. Então eu acho que o Corinthians em casa não perde. Pensando em resultado, dupla hipótese Corinthians. Probabilidades aí na tela. Vamos lá, probabilidades aqui para Corinthians e Atlético Paranaense. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 75%. Como eu falei no início da análise, aqui eu prefiro 1 gol do Corinthians. Escanteios, Corinthians 5.9, Furacão 2.8. A média do Atlético Paranaense, jogando como visitante de escanteios, é baixa. Eu acho que o Furacão vai acabar fazendo mais escanteios do que 2.8. Até porque
ele está atrás do placar. Ele vai precisar agredir. E se o gol não sai, vão sair os escanteios, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui nos cartões. Corinthians 2.5, Furacão 2.2, Juizão 5.4, jogo decisivo, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, para terminar aqui, Corinthians e Atlético Paranaense, vamos falar um pouquinho dos jogadores. De novo, se o Corinthians vier com Yuri Alberto, Depay e Garro, isso aí a gente só vai saber 1 hora antes da partida, 3 jogadores para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Garro, Yuri Alberto e o Depay, sem novidades. Pelo lado do Atlético Paranaense, Viveiros, Zapelli e o Speed Mendonça, tá beleza? Para desarmes, pelo lado do Corinthians, Mateuzinho, Bidon e Ranielli. Pelo lado do Atlético Paranaense, para desarmes, o Patrick e o lateral Esquivel. Fechou? E às 21h30, para fechar essa rodadinha mais magra aí da quarta-feira, lá na Colômbia, jogo entre Milionários e Deportivo Pasto. Vamos lá. O Milionários, jogando em casa, dos 5 últimos jogos, só perdeu 1 partida, empatou 2, ganhou 2. O Deportivo Pasto, jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, não venceu nenhuma partida. Empatou 4 e perdeu 6. Ou seja, o Milionários, jogando em casa, tem sim um leve favoritismo. Pensando aqui em resultado, Milionários, empate anula, tá beleza? Probabilidades aí na tela. E bem, vamos lá, probabilidades aqui para Milionários e Deportivo Pasto. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 75%. Escanteios, Milionários 6.8, Deportivo Pasto 2.7. E o Deportivo Pasto, jogando como visitante, ele sofre muitos escanteios, 5.2. Então aqui dá pra gente pensar num primeiro tempo com mais escanteios a favor do Milionários e também uma race 3 cantos Milionários. O Milionários fazendo 3 escanteios primeiro que o Deportivo Pasto. Cartões também pode ser bem bacana. Milionários 3.2, Deportivo Pasto 3.2, as duas equipes aí com boas médias de cartões e o Juizão, ó, 5.2. Pelo menos um cartão para cada equipe, dá até para imaginar aqui 2 ou mais cartões para cada equipe. Fechou? Bem, e vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite para o dia de hoje? Jogo entre Fluminense e Bahia. Fluminense joga em casa, está atrás do placar. Quero que no primeiro tempo o Flusão vai para cima, vai para dentro. Fluminense para ter mais escanteios no primeiro tempo, tá beleza? Jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense, dupla hipótese Corinthians. É isso. Time, ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão do Marcão, bora! E bora de palpitão. Vamos lá, como é que ficou o nosso palpitão? A gente tem 2 jogos extremamente importantes na Copa do Brasil. Segundo jogo de mata-mata, de quartas de final. Então eu acredito sim em partidas com bastante pegada, jogos tensos. Então vamos lá. Começando aqui, Corinthians e Atlético Paranaense. Para ambas as equipes receberem 2 ou mais cartões. Mesma lógica no jogo entre Fluminense e Bahia, para ambas as equipes receberem 2 ou mais cartões. E lembra daquele jogo da Colômbia que a gente analisou aqui? O juiz tem média alta e as duas equipes também com média alta, entre Milionários e Deportivo Pasto, mesmo cenário, para ambas as equipes receberem 2 ou mais cartões. Meu palpitão é esse. Time, o vídeo tá acabando, não esquece do like, do comentário, para amanhã, além das análises, a gente trazer também melhor palpite, palpitão e tudo que vocês têm direito, tá beleza? Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!